Vamos resolver agora em sequência a quinta e a sexta questões. Diz o enunciado da quinta questão: esboce o gráfico de uma certa função y igual a f de x na vizinhança de x igual a 2, considerando que f de 2 igual a 1, f' de 2 igual a f duas linhas de 2 igual a f três linhas de 2, todas as três derivadas nulas. E, por fim, a quarta derivada, f4 de 2 igual a menos 1. Bom, aqui temos um caso clássico da aplicação do polinômio de Taylor para tirar a dúvida quando a derivada segunda é nula. Então, vemos aqui que, sequencialmente, f' de 2 é igual a f duas linhas de 2, que é igual a f três linhas de 2, todas essas derivadas são nulas. E a primeira derivada que não se anula em sequência, observe que a primeira, a segunda e a terceira se anulam em sequência, enquanto que a primeira derivada que não se anula é a de ordem 4, que é uma derivada, por sinal, negativa, é igual a menos 1. Que diz o teorema que vimos? Diz que se várias derivadas em sequência, a partir da primeira, se anulam, e a primeira derivada que não se anula é de ordem par, ou seja, a primeira que não se anula é de ordem par. Então, neste caso, eu tenho extremo. A extremo. E se o valor desta derivada é negativa, ou seja, se yn para n par é menor do que zero, então eu faço o quê? Que recomendamos aqui? Derivada de ordem par, faço um paralelo com a derivada segunda. Se a derivada segunda é negativa e a primeira se anulou, ora, se a primeira derivada se anulou, é porque eu tenho um candidato, ou seja, eu tenho um ponto crítico, candidato a extremo. Se a segunda é negativa, eu tenho uma concavidade voltada para baixo, portanto, eu tenho um máximo da função. Pronto. Então, como será o gráfico desta função na vizinhança de x igual a 2. Se eu tenho f de 2 igual a 1, 1, 2, 1. Então, f de 2 igual a 1, aqui está o ponto. Vimos aqui que eu só consigo ver três coisas no gráfico. Primeiro, o valor da função no ponto, como aqui está. Segundo, a inclinação do gráfico. Terceiro, a concavidade. Se aqui é um ponto de máximo, então, na vizinhança de x igual a 2, o gráfico é simplesmente assim, possui um máximo em x igual a 2. Foi o que vimos com o teorema da derivada de ordem n. Muito bem, refrescando. Se fosse uma derivada de ordem ímpar, não haveria extremo. Se a derivada é positiva, a função seria crescente. Eu estou fazendo, então, um paralelo com a derivada primeira, com o sinal da derivada primeira. E se a ordem é ímpar e a derivada é negativa, então a função é decrescente. Então, vimos aqui a solução da quinta. Vejamos a da sexta questão também. Então, na sexta questão, eu tenho uma situação parecida. Na sexta questão, eu tenho esboce o gráfico de y igual a f de x na vizinhança de x igual a 3, considerando que f de 3 é igual a 2, f' de 3 igual a 1. Ora, aqui já tem uma informação relevante. Então, se a derivada primeira é diferente de zero, eu não tenho um candidato a extremo. Portanto, é impossível
ter extremo para esta função. Então, eu já tenho duas informações importantes para esta função. Então, eu já sei a inclinação do gráfico para x igual a 3, 1, 2, 3. 1, 2. Então, f de 3 igual a 2. Pronto. F' de 3 igual a 1. Então, eu sei que é uma função crescente e eu sei a inclinação do gráfico, ou seja, a reta tangente, a tangente ao gráfico neste ponto de coordenadas 3, 2, forma com o eixo do x um ângulo de 45 graus. Então, eu simulei ali no gráfico um ângulo de 45 graus. Então, eu tenho duas informações relevantes já. Agora, diz a questão que f duas linhas de 2 é igual a f três linhas de 2, que é igual a f 4 linhas de 2, todas essas são 0, e f5 de 2 é igual a 1, positiva. Muito bem, então observe calmamente aqui que conclusões eu tenho até agora. Já tenho duas coisas importantes que consigo ver no meu gráfico. A inclinação do gráfico e o valor da função no ponto. Falta o quê? A concavidade. Quem dá a concavidade? A derivada segunda. Então, eu preciso fazer um estudo do sinal da derivada segunda em torno de x igual a 2. Observe, então, esta derivada de ordem 5 em relação a f duas linhas é uma derivada de ordem ímpar. Ou seja, eu quero fazer o estudo do sinal de f duas linhas de x. Então, eu vou transformar f duas linhas como se fosse a própria função. E agora eu vou fazer o estudo do sinal desta função, sabendo que f duas linhas em 2 é igual a 0. Eu quero agora saber se essa função ela é crescente, decrescente, ou tem um único sinal em x igual a 2. Como eu estou vendo aqui que f5, este 5, em relação a esta derivada de ordem 2, é um número ímpar, 5 em relação a 2. 2 é par, 5 é ímpar. Portanto, f5 é uma derivada ímpar e é positiva. Então, esta análise de 2 para 5 me indica que f duas linhas de x é uma função crescente em x igual a 2. Então, aqui eu tenho x igual a 2, aqui eu tenho y duas linhas. Ele se anula em x igual a 2. Mas como é crescente, à esquerda o seu sinal é negativo, à direita o seu sinal é positivo. Portanto, eu descobri desta análise, aliás, 3, que em 3, o ponto x igual a 3 é um ponto de inflexão. Vou até trocar aqui a cor. Vamos botar mesmo um vermelho, embora aqui no fundo azul não seja muito bom, mas para destacar, para não confundir com o amarelo da tangência. Então, à esquerda a concavidade é para baixo, enquanto à direita a concavidade é para cima. Então, olhe, aqui eu tenho uma curva assim e do outro lado assim, ou seja, à esquerda para baixo, à direita para cima. Então, voltando aqui para o amarelo e refazendo esta curva, eu teria aqui de um tamanho maior. Então, eu tenho aqui o ponto, então ela vem de cá com concavidade para baixo, se encosta na tangente, depois sobe. Lado esquerdo voltado para baixo, lado direito voltado para cima. Então, tem um aspecto semelhante a x ao cubo na origem. Para baixo, a concavidade à esquerda de x igual a 3, e para cima, a concavidade em x maior do que 3, portanto, x igual a 3 é um ponto de inflexão
Aí está o gráfico que responde à sexta questão. Você já sabe. Se tem dúvidas, basta que poste nos comentários. Até o nosso próximo encontro.